Lula mostra irritação com Toffoli e chega a dizer a aliados que o ministro deveria deixar o STF. Auxiliares relatam o incômodo do presidente com o ministro, falam em desabafo e duvidam que petista vá propor renúncia. Em almoço, o petista disse que magistrado teria a chance de fazer a coisa certa e resgatar a biografia. A gente já trouxe isso na notícia anterior. E aí é que vem também essa dúvida, né? Se esse caso do Banco Master, ainda mais quando vai aparecendo, né, as entranhas dele, a participação principalmente do governo federal, inclusive no ano de eleição, né? Ou seja, o Lula precisa preservar ali a imagem dele e falar que ele não tem nada a ver com isso, se pode causar ali essa sensação de abandono por parte do STF e aí causar uma rusga e muita gente torcendo pela briga aqui nesse caso, né? Gomes, teu comentário aí sobre isso tudo que a gente falou. Lula está preocupado, Renato, única e exclusivamente com aquilo que pode pegar mal para ele na eleição. Até poderia pensar que essa história, se desenrolasse, pudesse virar uma nova Lava Jato. Aliás, eu conversava com um amigo esses dias, para ficar parecido com a forma como alguns jornalistas têm dado notícia, né? Um amigo me contou que lá quando estourou a Lava Jato e que a Lava Jato foi anulada, ele tinha amigos empreiteiros que disseram: o próximo foco de escândalo nesse país vai ser o setor financeiro. Quer dizer, isso vai migrar das grandes empreiteiras para o setor financeiro com uma diferença: as empreiteiras são descentralizadas. O setor financeiro está sentado em Brasília. E é isso que nós estamos assistindo acontecer. E como eu já disse aqui, o sistema parece ter se reorganizado de forma a evitar que aconteça uma nova Lava Jato. Então me parece que Lula não está preocupado que vá se perder o controle da investigação, que haja denúncias e delações premiadas, que venha aí uma nova delação do fim do mundo. Ninguém espera isso de Vorcaro. Apesar de algumas notícias darem a entender que isso pudesse acontecer, parece que há um clima de impunidade estabelecido. Olha, haverá impunidade, a questão é o custo que nós vamos pagar para tê-la. E Toffoli está exposto demais, está exposto pelo alvo que virou. Vejam que Alexandre de Moraes saiu das manchetes e Toffoli virou o ministro mais mirado da Suprema Corte nos últimos dias. Tamanho o problema em que ele está metido ao ter chamado para si a relatoria desse caso do Banco Master. O que parece para mim, Renato, é que não há uma preocupação de Lula com o tamanho que isso pode acontecer. Isso parece estar sob controle. Apesar de todos nós imaginarmos que se puxa esse fio de lã, o novelo é grande. Mas eu penso que Lula está preocupado com a eleição. Tem uma contaminação. Toffoli foi advogado do PT. Eu até estava lendo a manchete, dizia ali: o magistrado e o petista. Como se petista não coubesse para Toffoli também, né? Não podia ser usado para separar os dois. Toffoli foi advogado do PT. Então, essa relação de Toffoli com o governo é antiga e profunda, e, portanto, a exposição dele machuca a reeleição de Lula. Pode apostar que é só nisso que Lula está pensando. E essa situação aí entre o executivo e o judiciário também foi comentário da Globo News, né? Andréa Sadi, nesse estilo de jornalismo que você comentou, né? Um amigo me disse aqui, trouxe relatos dessa tensão entre o STF e o governo Lula. Veja só o que ela disse. Uma avaliação de que o Palácio do Planalto, quando tem alguma crise envolvendo o Supremo, quer se isolar, quer se preservar, se blindar e deixar o desgaste só com o Supremo. Integrantes da corte reclamando desse posicionamento do Palácio do Planalto, porque eles dizem assim: quando o governo precisa do Supremo, o governo aciona o Supremo, tanto isso é tão verdade que a gente fala aqui o tempo todo, o governo não tem base no Congresso e sabe que se recorrer ao Supremo vai acabar levando. Só que quando tem alguma crise envolvendo o Supremo, o Palácio não é com a gente.
Então, esses ministros, e aí eu vou deixar bem, eu vou contextualizar, esses ministros que defendem o Dias Toffoli estão reclamando da situação do presidente Lula nessa crise toda. Aí você vê que é uma coisa bem escancarada, né? A base do governo é o judiciário, isso quem está falando é a Andréa Sadi, não consegue ganhar no Congresso, ganha na Justiça para aprovar seus projetos, para reverter decisões feitas pelos parlamentares, e agora que quem está na crise é o Supremo, eles estão se sentindo abandonados pelo Lula, pelo governo federal. O Jean Turco, explica pra gente aí, quando acontece esse embate aí, quem supostamente estava alinhado, teve até um vídeo que viralizou esses dias, do Garotinho, né, o famoso Antony Garotinho, político carioca, explicando como é que funciona o sistema. Quem acompanha a política deve ter assistido isso. E agora eles estão ali se batendo. Se acredita que isso pode ter consequências graves para ruir essa coisa que muita gente chama até de consórcio, ou no fim das contas eles vão se ajeitar e achar uma saída de autopreservação para todo mundo? Olha, primeiro, Renato, assim, é verdade que eu mesmo falei, Lula está pensando nele nas eleições, mas obviamente não é só ele a pensar dessa forma. Vamos começar do começo. Toffoli chamou a si este processo porque ele está pensando nele. E, obviamente, tudo indica que tem interesse neste processo. Também, quem está pensando em tirar Toffoli deste processo, uma parte do STF, talvez Fachin, mesmo se publicamente não foi falado isso, etc., também não é porque quer que seja feita justiça, é porque não quer que a imagem do STF seja sujada demais e aí não sofram um impeachment. O mesmo Fachin, quando fala quando tenta colocar o código de conduta, tentativa inútil, obviamente, tanto pelo código em si quanto pela pessoa da qual vem, totalmente fraca e deslegitimada dentro do STF, ele está tentando fazer este código de conduta para autoconter o STF, porque senão vai ter alguém que vai conter o STF por fora. E isso foi deixado claro nesses dias. Ou seja, o Senado. Então, eles preferem, em lugar de ter o impeachment de um juiz no Senado, se autoconter previamente. Do outro lado, a ala do STF, Moraes, Toffoli e Gilmar Mendes, que quer, que continua, que blinda o Toffoli e quer que o processo continue com Toffoli, também não quer isso porque acha que assim será feita justiça e que está certo. Porque certo não está, de nenhuma forma. Mas porque está todo mundo envolvido e eles não querem que mais nomes venham à tona. Então, assim, é verdade que todo mundo está pensando no próprio umbigo. E isso é mais que normal, só que o impacto que isso tem na economia é absurdo. Quando se fala de uma fraude de 20 bilhões, só para dar uma ordem de magnitude disso, né? Porque como nós, como os mortais, não lidamos com bilhões no dia a dia, e parece que a diferença entre 1 milhão e 1 bilhão parece que é só uma letra e parece algo pequeno. Nós não conseguimos pensar realmente na proporção de forma correta. Pense que 1 milhão de segundos é cerca de 10 minutos. 1 bilhão de segundos é cerca de 30 anos. Isso só para entender a diferença em magnitude. Então, assim, não é só o enésimo caso, escândalo, etc. É um caso enorme, realmente, do ponto de vista monetário e também do ponto de vista das pessoas que envolve. Agora, o que vai sair de tudo isso? Se vai tremer a chamada república, que não tem nada de público, né? A res privada, vamos chamar. Se vai ruir, se vai cair, ou se vai voltar tudo a estaca zero, obviamente não sei. Eu aposto que volta tudo a estaca zero e volta tudo ao normal. Por quê? Porque 9 em 10 o banco ganha. Este é o ponto. Então pode ser que neste escândalo específico rolem algumas cabeças, mas geralmente em 10 escândalos, só em um, né, quando nós temos muita sorte, alguém paga pelos feitos. Geralmente não é assim. O que vimos na Lava Jato, vejam, que foi muito maior que tudo isso, né? Que rolaram até algumas cabeças e depois voltaram nos lugares de antes, voltaram nos ombros, né? Então, eu repito,
repito, eu sempre foco nisso, vocês sabem, eu sempre foco no longo prazo. Não há nenhuma solução no curto prazo fácil. E se tiver, é uma mera quimera, uma mera ilusão, é frágil. As soluções de verdade, sólidas, consolidadas, robustas, são soluções construídas aos poucos, de forma gradual, orgânica e sólida. Se hoje você mudar uma ou duas cabeças lá em Brasília, vão só mudar os nomes e a dinâmica continua a mesma. Então tem que mudar a estrutura mesmo, a dinâmica do sistema, e não os nomes. E para isso, antes disso, nós precisamos assim, que a população entenda algumas coisas fundamentais. Por exemplo, eu não posso ser tão faccioso ao ponto de fechar os dois olhos perante as ilegalidades, os abusos que estão sendo cometidos, que foram cometidos, só porque o outro lado, é a direita, são os bolsonaristas, etc. Porque se você está disposto a sacrificar a verdade, os princípios, em nome dos meios, em nome dos fins políticos, do oportunismo político, você não terá nem verdade, nem princípios no longo prazo. Você receberá também oportunismo político.